Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sigam com todos vocês. Hoje o nosso culto está gravado e então cultuaremos a Deus, né, de uma forma um pouco diferente. Já fizemos assim algumas vezes, a igreja, né, já está um pouco acostumada, né? Então, vamos projetar a tela para iniciarmos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda, culto de louvor e adoração, domingo 19 de setembro de 2021. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Oremos. Glorioso e eterno Pai, te agradecemos pela oportunidade que temos de te cultuarmos, pela oportunidade que temos de louvarmos o teu nome, pela oportunidade que temos de engrandecermos o Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus. Obrigado por este privilégio, por esta oportunidade. Que o teu Santo Espírito nos conduza no louvor e na adoração. Que o teu Santo Espírito fale conosco através de todos os atos deste culto. Por meio de todos os atos deste culto, que o teu Espírito Santo possa falar poderosamente a cada um dos corações. É no nome santo de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Ó Deus da minha vida, meus lábios sempre te exaltarão. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor.
Amém. Leitura bíblica em Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Percebemos, queridos irmãos, não se alcança a salvação pelas boas obras, para que ninguém se glorie, porque a salvação, ela é exclusiva pelos méritos de Jesus. Porém, as boas obras já foram de antemão preparadas por Deus para que os seus escolhidos, os resgatados, os salvos em Cristo Jesus, andassem nelas. Portanto, as boas obras, elas são sinais inequívocos de que a remissão de Deus, por meio do sangue de Cristo Jesus, é uma realidade em nossa vida. Pelo Espírito Santo de Deus, que com amor denuncia nossos pecados, para que, com o coração sincero, nos arrependamos verdadeiramente de todos eles, somos convidados a confessarmos em oração os nossos pecados ao justo e reto juiz. Vamos orar silenciosamente agora, aonde você está. Não converse com o seu parente, com o seu familiar, né? Mas permaneça em culto, em adoração. E nesse momento, feche os seus olhos, curve a sua fronte na frente do computador, do celular, do seu aparelho de televisão. Curve a sua fronte e ore ao Senhor por alguns instantes.
preciso em ti crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, pular da inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Ó Senhor, abraça-nos, Senhor. Abraça-nos com teu braço de amor, pois o teu abraço é perdão, o teu abraço é remissão, o teu abraço é reconciliação. Abraça-nos, Senhor, diariamente. Abraça-nos, Senhor, ao acordarmos. Abraça-nos, Senhor, nos nossos afazeres. Abraça-nos, Senhor, ao final da jornada do dia. Abraça-nos, Senhor, à noite. Abraça-nos, Senhor, quando cairmos no sono. Abraça-nos, Senhor, pois o teu abraço é perdão. Abraça-nos, Senhor. Precisamos de ti. Precisamos do teu abraço. E não permita, Senhor, que cresçamos pensando ser independentes e, consequentemente, deixando de crer em ti, como a tua palavra nos ensina que devemos crer. É um crer dependente, é o crer que faz com que eu me submeta à tua santa vontade, é crer que faz com que eu me submeta ao teu querer, é crer que me faz com que eu me veja totalmente dependente da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor. Ó Deus eterno, seja conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sinta-se abraçado, abraçada por Deus. Louvemos ao Senhor com alegria em nosso coração. O que eu faço para ti, Senhor? Amém. A tua presença é o meu prazer, Deus. Amém. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu. Amém. Para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Aleluia. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declara aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Amém. Só tua graça me basta. Vimos isso na nossa escola dominical, né? Sobre esse versículo. A força que tem esta palavra de Jesus. Tua graça, a minha graça te basta. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O
pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais caro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Amém. Antes de dar sequência aqui à nossa liturgia, eu quero falar algo que veio ao meu coração aqui. Se você mal estava com vontade de acessar o link para ver esse culto, você estava desanimado, desanimada, você já se deu conta do seu valor? Você já se deu conta do quanto você é precioso, do quanto você é preciosa aos olhos de Deus? Você já percebeu isso?
o quanto valemos para Deus? Sabe com que Deus resgatou a sua vida? Sabe o que Deus deu para resgate da sua vida? Jesus Cristo. Então, se o mundo tenta dizer que você não é nada, se às vezes as pessoas tentam dizer que você não é nada, e você aceita isso, você está dizendo que Deus entregou Jesus Cristo por nada? É isso? Deus entregou Jesus Cristo por você, porque Ele sabia o seu valor, que você é raro, rara. Nós não somos todo mundo. Nós somos uma pessoa que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que, se crermos nele, não pereceremos, mas viveremos eternamente. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, leremos agora a tua palavra e que o Senhor fale poderosamente aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós leremos um texto bastante conhecido, Ezequiel 37, de 1 a 14, o Vale de Ossos Secos. O tema da mensagem desta noite: tudo será transformado pelo poder de Deus. Vamos à leitura. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura
E vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então, sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, esse texto ele já foi muito explorado. Eu mesmo já preguei na nossa igreja, se não me engano, já preguei 2 vezes sobre esse texto. E toda vez que eu leio, algo novo me salta aos olhos e me faz ter esperança. Esse é um texto, irmãos, acima de tudo, de esperança. É um texto que gera em nós esperança. O que estava acontecendo aqui no contexto de Ezequiel? O povo de Israel estava na Babilônia, exilado, longe de sua terra, e não conseguia ver nenhum sinal de que a situação melhoraria. Então, eles diziam entre si: estamos mortos, estamos de todo exterminados, não temos mais esperança, né? Sucumbiremos aqui na Babilônia, longe de nossa terra. Então, e sabemos, quando nós estudamos a história de Israel, nós sabemos que a Babilônia foi com a permissão divina para julgar Israel. Israel havia se tornado um povo rebelde. Israel havia se tornado um povo orgulhoso, né? Como o cântico que cantamos, havia crescido e deixado de confiar e crer em Deus. Às vésperas da Babilônia invadir Jerusalém e destruir tudo e levar cativo o povo, Israel já não confiava em Deus, mas confiava nas alianças que queriam fazer, né? A aliança com o Egito, por exemplo, né? Para se fortalecer. Então, Israel confiava no Egito, mas não em Deus. Mas quem era o Egito do lado de Deus? Nós sabemos que Deus reduziu ao pó o Egito na época de Moisés. E Israel, que havia saído da escravidão do Egito, agora, né, na época de Jeremias em especial, considerava uma aliança com os egípcios. Então, Israel havia deixado de confiar em Deus. E a Babilônia, ela surge na história de Israel como o braço do juízo divino sobre Israel, para que produzissem, como diz João Batista, frutos dignos de arrependimento. Era isso que estava faltando a Israel: produzir frutos dignos de arrependimento. Os frutos dignos de arrependimento, eles são frutos saborosos para Deus. São frutos que Deus quer colher de nós. São frutos que saciam Deus. Pense agora na fruta que você mais gosta. Eu é uva, né? E não tem jeito. A fruta que eu mais gosto é uva, né? A uva rosada, docinha. E quando, irmãos, eu sento no meu sofá e eu pego uma bacia de uva, ali o mundo pode estar desabando ao meu redor, eu estou saboreando a minha uva docinha, uma por uma,
e aí vai um cacho, aí vai 2 cachos, aí vai 3 cachos, aí eu tenho que parar, senão vai embora a bacia, a caixa, o que tiver de uva. Aí eu tenho que me policiar, porque a fruta tem frutose, tem açúcar. Então faz mal também. Fruta faz muito bem à saúde, mas em excesso faz mal. Ao contrário dos frutos dignos de arrependimento, são frutos saborosos que Deus gosta de colhê-los, que Deus se sacia com esses frutos. São agradáveis a Deus, como a uva é agradável a mim. Pense na fruta que você mais gosta e o quanto essa fruta te satisfaz. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Era o que faltava a Israel. E aí Deus permitiu que a Babilônia se tornasse o seu braço de juízo. Deus não amava mais Israel? Amava, sempre amou. Em momento algum, Deus deixou de amar Israel. E ainda hoje, Israel matando criancinhas, matando palestinos. Deus não deixou de amar Israel. Israel precisa novamente produzir frutos dignos de arrependimento. Profetas precisam se levantar em Israel para denunciar a crueldade de Israel. Mas Deus não deixou de amar o seu povo. A história de Deus com a humanidade, ela começa em Israel. Ela começa com Abraão. Como nós dissemos na semana passada, né? Teve Adão e Eva, teve Noé, mas o relacionamento de intimidade, de proximidade, de cuidado, a gente vê de fato a partir de Abraão. E Deus continuou amando a descendência de Abraão. E ele nos ama porque nós não somos, né, pelo sangue, descendentes de Abraão. Eu, pelo menos, acho que não sou. Algumas pessoas dizem que na minha família, meu avô, ela era oliveira, então, né, o pai do meu pai, provavelmente, parte da família dele devia ter alguma descendência, né? Há uma história dos nomes Oliveira, Pereira, né? Que eram nomes... os judeus, na época da perseguição nazista, mudavam os seus nomes e usavam sobrenomes, né, de árvores, né? Oliveira, Pereira, né? Para disfarçarem a sua identidade judaica, para escaparem dos nazistas, né? Então, alguns dizem que, não, que no lado do seu pai tem uma descendência, né, de judeus, né? Aí brincam até que esse narizinho um pouco mais saltado é uma das características. Meu pai tem o nariz grande, meu avô tinha o nariz grande, né? Mas eu sou descendente de Abraão, não pelo sangue. Eu sou descendente de Abraão pela fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus nos torna todos descendentes de Abraão e, consequentemente, povo amado por Deus. Povo amado por Deus. Mas vamos lá, vamos voltar a Israel lá no tempo de Ezequiel. Então, o povo foi levado cativo para a Babilônia, e ali, conforme profetizou Jeremias, ficaria por
70 anos, longos 70 anos. Imagine que eternidade. Certamente judeus morreram no cativeiro e não viram o retorno para Jerusalém. Muito provavelmente não, certamente muitos judeus que quando foram levados cativos já deviam estar numa idade avançada, morreram sem ver o retorno de Israel. Então, essa mensagem de Ezequiel, ela tem um endereço, ela tem um lugar, ela tem um tempo, né? E sempre quando analisamos a Bíblia, pregamos, damos estudo, é muito importante identificarmos qual era o lugar, qual era o tempo, quem eram os destinatários daquela mensagem. Então, essa mensagem é para o povo que estava exilado na Babilônia. E aí, Deus está mandando um recado para eles. Então, vamos lá ao texto, né? Bem conhecido. O profeta passeia no meio de um vale de ossos, ossos que estavam sequíssimos. Isto quer dizer o quê? Não há esperança, não há qualquer sinal de vida. Eu fiz uma exumação, participei, né? Participei de uma exumação que foi a exumação da minha vozinha, da minha avó. Uma pena que a igreja de Vila Yolanda não teve a oportunidade de conhecê-la, mas ela era a minha grande companheira de ministério, né? Porque ela me acompanhou quando eu fui pastor na IPI de Helena Maria, antes, quando eu fui seminarista nas igrejas, depois eu fui pastorear Bereia, e ela me acompanhou enquanto eu pastoreava Bereia, e ela faleceu quando eu era pastor em Bereia. Então, eu sinto muita falta, né, de do púlpito ver a minha avó sentadinha ali no banco do lado da minha mãe, né? Minha avó que estava sempre me acompanhando, né? Sempre me acompanhando. Eu falava para ela, avó, é importante a senhora ter uma igreja, né? Uma igreja para a senhora ser membro, mas não tinha jeito. Ela acabava acompanhando o primeiro neto dela, né? Eu fui o primeiro neto dela, então ela sempre me acompanhava. Então, a hora que eu saía de uma igreja, ia para outra, ela ia também e estava ali sempre me acompanhando. E quando eu fui na exumação da minha avó, o que eu vi ali, né? Ossos secos. Secos. Não havia o menor sinal de vida ou da minha avó ali, apenas a roupa. Identificamos, né, a sapatilha que ela foi sepultada, a roupinha que ela estava usando, né? Mas eram só ossos, ossos, ossos. Só, nada mais. Nenhum vestígio da minha avó ali. E aí, preparando essa mensagem, eu lembrei desse dia da exumação e me veio a pergunta no meu coração: poderão estes ossos voltarem a viver? E na hora que veio essa pergunta, eu não poderia dar outra resposta senão a mesma resposta que o profeta Ezequiel deu: Senhor, tu o sabes. E Deus perguntou isso ao profeta: poderão estes ossos voltarem a viver? O profeta, ele manifestou a sua total dependência de Deus. Ele disse: Senhor, tu o sabes. Eu não sei. Ele não disse sim ou não. Porque se ele dissesse sim, né, ele estaria baseado na sua capacidade. Se ele dissesse não, ele estaria duvidando do poder de Deus. Mas ele respondeu: Senhor, tu o sabes.
né? E aí, Deus então diz: profetiza, profetiza a estes ossos. Mas eu vou ficar aqui falando da tua palavra para um monte de ossos secos. E agora? E agora? O profeta não titubeou, não questionou, ele simplesmente fez. Simplesmente fez. Quando Moisés estava no deserto, que a sarça ardia, mas não se consumia, o seu cajado ele lançou ao chão e virou uma serpente. E Deus mandou que Moisés pegasse a serpente pela cauda. Qualquer pessoa minimamente consciente sabe que não se deve pegar uma cobra, uma serpente pela cauda. Porque a hora que você pegar ela pela cauda, o que vai acontecer? Ela vai se virar contra você e vai te atacar imediatamente. Você põe de preferência um gancho, né? Na cabeça, assim, na nuca da cobra, né? Não sei se cobra tem nuca, né? Mas enfim, ali, né? Entre a cabeça e o pescoço, não sei se cobra tem pescoço também, né, irmãos? Eu não sou nenhum estudioso, né, sobre cobras, mas enfim, aqui assim, né? Você coloca um garfo ali, né? Um negócio ali, né? E prende ela pela cabeça, né? Não se pega uma cobra pela cauda. Mas o que Moisés fez? Segurou na cauda. Ao segurar na cauda, aquela serpente vira novamente um cajado. Nem sempre vamos entender aquilo que Deus quer de nós. Nem sempre vamos entender o que Deus tem para nós. Nem sempre vamos entender por que Deus nos está conduzindo a determinados caminhos. Mas aí entra o que é a confiança em Deus. A confiança no poder de Deus. Voltando ao texto de Ezequiel, então, ele começou a profetizar. Era um caos, era uma situação caótica, porque era um amontoado de ossos. Mas o profeta profetizou, começou a anunciar a palavra de Deus àqueles ossos. Começou a pregar àqueles ossos. E a Bíblia diz o quê? Que os ossos começaram a se mover. O profeta escuta o quê? O ruído de ossos. Aleluia, irmãos, eu fico até arrepiado, né? Ossos se movendo. A primeira vez que eu preguei esse texto, me veio à memória agora, eu preguei na IPI do Jardim Califórnia, eu era seminarista. E uma mulher, uma irmã, muito calada, Erinete, muito calada, né? Esposa do Zé de Mello. Ela não era uma mulher, né? Né? Ela está viva, né? Graças a Deus. Uma mulher de poucas palavras. E a gente conversou muito pouco enquanto eu estive na igreja do Califórnia, porque ela era dos adultos, né? Das senhoras. Eu era muito jovem, né? Então, a gente quase não tinha contato, mas ela disse uma coisa quando eu terminei a mensagem na saída da igreja. Ela disse: pastor, eu ouvi o som dos ossos. O que isso significa, irmãos? Deus está trabalhando e eu pude ouvir o trabalhar de Deus na minha vida. Aleluia. E às vezes, irmãos, é isso
que estamos precisando no momento: ouvir o ruído. Vivemos uma situação muito difícil no nosso país. A crise da pandemia, a crise econômica, a crise da saúde, a crise na educação, a crise política, pelos mandos e desmandos, pelas atrapalhadas. É crise, crise, crise. A gente abre o jornal, é crise. A gente lê, liga a televisão, é crise. A gente vai para a internet, é crise. Crise na saúde, crise na educação. É criança que não tem internet em casa, não consegue ver aula e não aprendeu o que tinha que aprender. É hospital, é remédio que falta, é o desemprego que cresce, é a crise das instituições, é presidente acusando STF, STF acusando presidente, presidente acusando governador, governador acusando presidente, e pelo povo ninguém faz nada. Nem A, nem B, nem C. E eu olho para o país e eu vejo um monte de ossos secos. Às vezes, você pode também estar vivendo uma situação particular na sua vida e você olha, às vezes, para o seu casamento e você vê um monte de ossos secos. Às vezes, você olha para um filho, devido à condição desse filho, e você vê um monte de ossos secos. Às vezes você olha para o seu emprego sem perspectiva alguma e você vê um monte de ossos secos. Você olha para a sua vida e você vê um monte de ossos secos. Mas o que foi dito ao profeta? Profetiza. Então, primeiro ponto, a pergunta. Eu olho para o Brasil, para todo esse quadro devastador que eu relatei aqui rapidamente, e a pergunta que me vem ao coração é: podem estes ossos voltarem a viver? Às vezes você olha para a sua vida particular, pessoal, às vezes você olha para a sua vida profissional, às vezes você olha para a sua vida emocional, às vezes você olha para a sua vida conjugal, para a sua vida familiar, e você não vê nada além de um vale de ossos secos. A pergunta que é feita a você, meu irmão, minha irmã: podem esses ossos voltarem a viver? Qual é a resposta? Não? Não tem jeito? Não. A resposta é: Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. Qual é o vale de ossos secos que o Senhor te colocou agora? Assim como ele te levou o profeta, ele levou o profeta, ele também nos leva aos vales de ossos secos. Podem voltarem a viver? Senhor, tu o sabes. Então profetiza. Profetiza. Profetiza, ó Filho do Homem. Profetiza a estes ossos. É a palavra de Deus, meu querido, minha querida. É a palavra de Deus que pode transformar os vales, os quais somos levados pelo Espírito do Senhor e somos colocados diante deles. É isso. O Espírito do Senhor leva a igreja para os vales, nos leva para os vales. E às vezes a nossa vida está um vale de ossos secos. Mas aí nós precisamos ter coragem. Coragem de confiar. Coragem de crer e obedecer. Profetizar. É a palavra, meu querido, o que eu quero dizer, minha querida, o que eu quero dizer com tudo isso é que é através
da palavra de Deus, que você, eu, nós, a igreja, escutaremos os ruídos de ossos batendo contra ossos. Isto é através da palavra de Deus que ouviremos sinais de que Deus está agindo, está trabalhando. É através da palavra de Deus. Não há, preste atenção no que eu quero dizer aqui agora. Não há situação, por mais devastadora que pareça, que não possa ser transformada pelo poder de Deus. Quando eu me lembrei da minha avó, eu sei que cada ossinho dela se juntará ao seu ossinho e ela será ressuscitada para a vida eterna. Eu sei que a situação que você está enfrentando hoje pode ser transformada pelo poder da palavra de Deus. A situação que o nosso país enfrenta hoje pode ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Foi a palavra profetizando que o profeta pôde ver o poder transformador de Deus. Naquele caso em especial, se referia à casa de Israel, aos israelitas. Mas, quando pegamos a aplicabilidade da palavra de Deus, que ela é viva, eficaz, nós podemos pegar com tranquilidade esta palavra e aplicarmos a nossa realidade. Qual é a sua realidade de vale de ossos secos? Aplique Ezequiel 37 nesta realidade. É seu casamento? Aplique Ezequiel 37. É um filho? Aplique Ezequiel 37. É o emprego? Aplique Ezequiel 37. É a família? Aplique Ezequiel 37. É o país? Apliquemos Ezequiel 37. Amém? Que Deus nos faça ouvir ainda hoje o som dos ossos. Detalhe, no meio daquele monte de ossos secos, Deus fez com que cada osso se juntasse ao seu osso. Detalhes que Deus atua. Deus é maravilhoso, é poderoso e há de transformar a sua, a minha, a nossa realidade de vale de ossos secos. Amém. Vamos seguir com a nossa liturgia. Intercessão pelo povo de Deus e todos que carecem. Você, na sua casa agora, vai fazer essa intercessão comigo. Qual é o pedido? Você não pode interagir agora comigo nesse momento. Mas qual é o pedido que você tem no seu coração? Apresente ele agora diante de Deus. Qual é a bênção? Apresente agora diante de Deus. E ore comigo. Ore comigo. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer agora, ó Pai, por todas as bênçãos que estão sendo apresentadas agora pela tua igreja e por todos aqueles que estão acompanhando este culto. Eu te agradeço, ó Pai, porque tu és bondoso, maravilhoso,
e tu tens sido muito mais além do que merecemos em nossa vida. Nada merecemos, mas o Senhor tem sido bondoso para conosco. E agora, Senhor, aquele irmão, aquela irmã que está como se estivesse nas palmas das mãos, segurando a bênção que recebeu, e está te agradecendo. Eu quero agradecer agora por este irmão, por esta irmã que ora comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela bênção concedida. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Obrigado, Senhor, pela porta de emprego. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado, Senhor, pela restauração. Eu te agradeço, ó Pai, por todas as bênçãos que estão sendo apresentadas. E agora apresento diante de ti, Senhor. Apresento agora, coloco nas tuas mãos, Senhor, os pedidos. Há irmãos agora, Senhor, que estão dizendo: Senhor, me ajude, me socorra. E agora, Senhor, eu apresento estas vidas diante de ti. Os pedidos que estão no nosso grupo, no WhatsApp, todos que estão ali. E agora, Senhor, aquele pedido que está no coração da tua igreja que participa deste culto, eu apresento diante de ti. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor socorra cada uma destas vidas, que o Senhor possa acolher cada um destes pedidos e atendê-los, Senhor, conforme a tua vontade e no teu tempo. E se a tua vontade for diferente daquilo que esperamos, se o teu tempo for diferente daquele que anseiamos, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, acalme o nosso coração e nos dê sabedoria para que saibamos compreender a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e entendermos o teu tempo, e assim o Senhor há de nos fortalecer em nossas lutas. Cuide da tua igreja, cuide do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha, não deixemos de reunirmos. Temos orado, cremos, em breve estaremos juntos em culto presencial, louvando a Deus com alegria. Mas até que esse dia chegue, mantenhamos a comunhão através da tecnologia que Deus disponibilizou a cada um de nós. Vamos cantar agora o hino 412, encerrando já o nosso culto. Porque de Deus o amor a mim se revelou. Porque Jesus, o Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agir o Espírito infernal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido,
estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Sem maus cuidados, dias vem até a vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá da glória que ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Pai de amor, Pai de bondade, te agradecemos, Senhor, por este culto, te agradecemos pela oportunidade de cantarmos a ti louvores, de lermos a tua palavra, de orarmos e de ouvirmos a mensagem que o Senhor preparou para cada um dos corações. Agora guarda-nos, ó Deus, no final deste dia, guarda-nos, ó Pai, ao longo da semana, guarde o nosso coração, Senhor, das tentações da vida, proteja-nos, guarde a nossa família, guarde todos que amamos, guarde a tua igreja, guarde o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E que este culto não termine aqui, mas que continue com o nosso viver.